Com relação à questão que tu colocas, Kira, sobre a eco-ansiedade, é curioso que a gente não pode, de fato, analisar o termo independente de toda uma conjuntura, de todo um contexto, né? Se nós pensarmos bem, a última década foi extremamente desafiadora. Vários períodos, a história é cíclica, espiralada, então nós já passamos por diversos períodos desafiadores. Mas o grau de conflitos, de guerras, né, o que a gente chama de estados de beligerância, eles foram se acentuando drasticamente, né, ao redor do planeta. A própria crise econômica e a desigualdade social, ela assume um estressor humano enorme, grande demais. Então, as convulsões sociais e as convulsões planetárias, elas acionam a um botãozinho, que é o botãozinho da incerteza. E a gente, educacionalmente, a gente não é preparado para lidar com a incerteza. Assim como nós não somos preparados para lidar com as transformações da existência ao longo da vida e com a própria finitude. Não é à toa que surgem uma série de preconceitos, como o próprio etarismo, porque a gente não transita bem entre os ciclos, entre os próprios ciclos da natureza. O que acontece? Em função dessa massificação, no sentido de grande volume de conflitos, tu cai num descrédito no mundo e num descrédito na humanidade. Então, o eco da eco-ansiedade, ele engloba esse conceito inteiro. Ele engloba, não é só a natureza, quando é só a natureza, porque a natureza engloba tudo, né? Nós três aqui agora somos a natureza falando sobre ela mesma. Nós fazemos parte dessa natureza. Então, o eco pega todo o sistema da vida. E a ansiedade, por si só, ansiedade, ele remete a alguns termos, como ânsia, vontade, né? Desejo, mas é um desejo que, diante de tanta insegurança, de tanta incerteza, fica suspenso. É como se o ser humano tivesse muitas vontades, muitas ânsias de realizar e se vê impossibilitado, paralisado por diversas circunstâncias. Uma delas, inclusive, é o próprio medo. Será que eu vou ter tempo? Será que vai dar? Será que é possível? Né? Então, tem uma série de questões. E realmente, quando tu falas, comentou da depressão e da ansiedade, da depressão como uma espécie de excesso de passado e a ansiedade um certo excesso de futuro, né? É porque o que acontece? Quando a gente cai nesse impasse, nessa suspensão de não sentir o mínimo da tranquilidade necessária para ponderar, para refletir, são os momentos em que a gente fragmenta, em que a gente se separa, em que a gente se desfaz a nossa inteireza em um monte de caquinhos, são as desconexões. Então, o termo eco-ansiedade, ele acaba puxando essas reconexões necessárias que a gente vai falar ainda delas. A gente já veio, como eu já tinha mencionado, nos últimos 10 anos, de estresse sobre estresse. Né? Nós vivemos muita coisa nos últimos 5 anos, dá para dizer, mas a gente pode pegar toda, sobretudo que quando a gente pega não só em termos de planeta, como no próprio Brasil, com uma série de convulsões sociais que nos acompanharam, né, nos últimos anos, isso a gente acabou caindo numa disputa de narrativas muito grandes. E essas disputas de narrativas, não só a nível
de mudanças climáticas, como a nível da nossa percepção de mundo e de ser humano. E as disputas narrativas, infelizmente, elas levam a um embotamento de ponderação. Porque quando a disputa narrativa é grande demais, a gente corre o risco de se guiar por cartilhas alheias, que não as nossas próprias. A disputa narrativa nos cobra uma aceleração, um tempo que não é um tempo humano, um tempo que está mais relacionado com o tempo digital. E aí a gente tem que fazer um parênteses, abrir um parênteses muito grande, porque o tempo digital é um tempo que facilita a fragmentação, facilita a desconexão. É curioso a gente falar isso, porque nós estamos conectados agora, os três, via tecnologia, né? O Papo Verde consegue difundir e passar sua mensagem via tecnologia. Então, não é o problema a tecnologia. Tecnologia, desculpe, é uma ferramenta, mas a forma com que a gente se relaciona com ela. Como eu uso essa ferramenta, aquela velha história, uma faca pode passar manteiga no pão, como pode ferir outra pessoa, né? Como eu me relaciono com essa ferramenta? O que Ah, acontece nessa questão de embotamento? Como é que eu chego nessa falta de inteireza humana? Porque o embotamento da percepção, o que acontece? Se a gente bobear no nosso dia a dia, a gente se permite ser colonizado por narrativas. A gente se permite mergulhar numa corrente de pensamento e reagir a ela sem interiorizar, né, o que está sendo tratado, o que está sendo falado, para tentar esboçar um pensamento próprio, que não seja reativo, mas que haja, que consiga, de uma forma mais autônoma, porque isso eu estou falando de uma autossuficiência, né, enquanto indivíduo, mas nós há que desenvolver essa autossuficiência enquanto indivíduos, percebendo a interdependência que nós temos, não só uns aos outros humanos, mas como para toda a vida, né? A gente pensa nos reinos mineral, vegetal, animal, em tudo, né? Que a vida acolhe, que a vida comporta. Este é um risco muito grande que a gente corre, porque o apequenamento do indivíduo diminui a nossa capacidade de ação e a nossa capacidade de enfrentamento. Então, é conveniente que o medo seja insuflado. É uhum. conveniente que o medo seja gritado, né, aos quatro ventos, aos quatro cantos. Por quê? Porque ele pode paralisar. A gente acha que a gente não é capaz de fazer a diferença. E nas mínimas coisas a gente é capaz de fazer a diferença. O medo, ele nos leva, pode nos levar, né? Cada caso é um caso, a um extremo oposto, que é, a Kira falou em depressão, eu gosto de pensar na depressão igual uma estrada, sabe quando a gente está dirigindo o carro e de repente vem uma plaquinha com sinal de que pode haver uma depressão, para a gente ficar mais atento na direção, né? Que é uma queda. O que é uma depressão? É uma queda da nossa capacidade de perceber e de sentir a força da vida na gente e no nosso entorno. Quando a gente deprime, quando há essa baixa, a gente perde o tônus vital e tudo que ele gera, né? A gente deixa o nosso olhar um pouco mais opaco, né? O nosso olhar, ele perde a vida, ele carece da vida, né?
Por quê? Porque a nossa atenção, a nossa autoobservação, a nossa capacidade de contemplar fica embotada. O nosso fluxo, porque a vida é dinâmica, né? A vida é fluida, a vida é dinâmica. A gente já passou, enquanto se nós pensarmos enquanto planeta Terra, quem é Gaia? Quem é a Mãe Terra? É um organismo vivo de uma complexidade muito maior que a humana, né? É um seio, é um colo que nos acolhe a nós, humanos, e toda a vida. Então, se nós pensarmos, ela está em movimento, assim como nós estamos em movimento. Há que ter muita atenção, autoobservação e, sobretudo, contemplação para nós nos percebermos caminhando junto, caminhando com, caminhando através dela, nos desenvolvendo através dela, mas com ela. Talvez essa seja o grande gatilho da eco-ansiedade, que a história, né, o momento histórico, nos sacode, nos pega pelos ombros, igual aquele menino birrento, que às vezes o pai e a mãe têm que ir pela espera, não vai espancar o garoto, mas tem que segurar no ombro e falar, o que é isso, menino? Dá uma sacudida, perceba o que tu está fazendo, aonde tu está, de que forma tu está agindo. Então, é um repensar a nossa própria trajetória nesse planeta que nos abriga, nesse planeta que é casa, né? É a nossa casa.